Olá, alunos, bem-vindos à terceira aula. Neste momento estudaremos a sociologia de Max Weber. Max Weber é um pensador do século XIX e início do século XX da Alemanha. Ele tenta pensar de uma forma contrária ao pensamento positivista que nós já vimos na última aula. Ao contrário dos pensadores positivistas que tratavam que a sociedade se impõe ao indivíduo, ele vai analisar os interesses, as motivações dos indivíduos na sociedade. A sociedade, ela se transforma, mas ela se transforma porque os indivíduos agem sobre ela. Além disso, nós analisaremos também a sociologia compreensiva desenvolvida por esse autor. A sociologia compreensiva busca entender a realidade social, sendo que ela não é única como o positivismo. Então, o positivismo tratava que a sociedade evoluía, né? Em todos os cantos do mundo, ela seguiria um mesmo aspecto evolutivo, não existiria mudanças, né? Mesmo sendo em épocas diferentes, a sociedade, né, seguiria uma espécie de evolução, né? Ela passaria por estados, mas atingiria a sociedade mais avançada que eles chamavam de positivismo. Então, a partir de uma sociedade onde tratava com o pensamento mítico, passava para um pensamento metafísico e atingiria o pensamento científico. Já o Weber vai dizer, não, as sociedades são diferentes, cada sociedade tem uma forma única de se organizar, pois elas têm culturas específicas. Então, devemos ter uma perspectiva histórica de sociedades a ser analisadas, que cada sociedade, então, como eu já falei, ela é particular. Devemos compreender o que é valioso aos integrantes da sociedade, que é a cultura. Para ele, a objetividade, como pensavam os positivistas, era impossível nas ciências sociais, por causa disso, devido às especificidades de cada ambiente social. O método de Weber é a ação social, que é o objeto de estudo dele. Então, ele vai, com esse objeto de estudo, analisar a conduta humana, que é pública ou não. O homem dá sentido à sua ação social, estabelece conexão entre o motivo da ação, a ação e seus efeitos. O sociólogo deve compreender o sentido que um sujeito atribui à sua ação e seu significado social. Então, na ação social, nós podemos analisar a motivação de cada indivíduo. Quais são os interesses dos indivíduos vivendo e o que eles buscam também. Tá? Então, toda ação que o indivíduo faz tem uma motivação. Né? E o indivíduo ele age levado por 4 motivações, que resulta da influência da tradição, dos interesses racionais e dos interesses emocionais. A ação tradicional, que é o primeiro motivo que nós vamos analisar, seria determinada pelos costumes, pelas ações cotidianas vinculadas aos hábitos arraigados nos indivíduos. Então, a ação tradicional, ela decorre ali de costumes que nós temos, de hábitos que nós herdamos dos antigos, né? Hábitos, por exemplo, do chimarrão, da alimentação que nós temos, de hábitos como uma roupa específica em cada ambiente. A outra ação seria por interesses racionais. Essa ação por interesses racionais ela é dividida em 2 partes, uma que visa fins e outra que visa valores. De interesses racionais que visa fins, o indivíduo agiria conforme sua expectativa em relação à conduta de outros membros da sociedade, agindo racionalmente por calcular sua ação de acordo com fins, meios e consequências. Então, o sujeito, quando ele vai agir na sociedade, ele vai agir pensando como os outros indivíduos também estão tentando buscar seus interesses também.
porque nós vivemos uma sociedade de concorrência. Né? Então, vamos pegar um exemplo aqui de interesse visando fins. Por exemplo, um sujeito que sai candidato a prefeito. Né? O fim dele é ser prefeito. Então, ele vai também analisar todos os meios para atingir esse fim. Né? Porque cada meio tem uma consequência. Dependendo do meio que ele utiliza, pode ser uma consequência positiva ou negativa. Por isso que ela é racional. Né? Tem que ser muito bem pensada. A outra motivação que visa valores, ela seria orientada por princípios e valores éticos, estéticos, religiosos e morais, sem cálculos prévios ou vínculos diretos, com os resultados residindo no seu sentido na própria ação em si. Tá? Então, essa ação, apesar de ser racional, ela visa valores. Né? Então, vamos pegar um exemplo aqui. Um valor estético. Um sujeito que vai ao museu, que vai ao cinema, ele vai lá por puramente valorizar aquele aspecto estético. Ajudar uma pessoa, por exemplo, ele não tem interesses por detrás, mas ele vai, às vezes, ajudar um próximo, um amigo, né? Ou na questão religiosa, né? O sujeito, por que ele vai na igreja? Por questão de crença, né? Por valores religiosos, morais. Essa seria, então, a motivação racional que visa valores. E também temos a ação afetiva emocional, que seriam motivações determinadas por esses estados vivenciais internos, baseando-se também na própria ação e não nos possíveis resultados. Então, como já fala, essa ação ela é baseada nas emoções que nós temos, nas relações afetivas. Nós poderíamos pegar um exemplo aqui, um namoro, por exemplo. Você namora uma pessoa, você busca conviver com um familiar, por exemplo. Por que você visita o pai, a mãe, os avós, os parentes, os amigos? Puramente questão de interesse emocional, afetivo. Né? Mas nós podemos ver que o indivíduo, às vezes, ele age de uma forma que pode ser encaixado nessas 4 motivações. Né? Às vezes, você acha que ele está agindo por interesse emocional, mas ele pode estar agindo por interesse visando fins, ou por interesse visando valores. Vamos pegar um exemplo num casamento. O sujeito pode casar por interesse tradicional, na igreja, né, ali tendo casamento, né, com véu, grinalda, né, com todos os padrinhos próximos. Né, isso pode influenciar um casamento. Né, as pessoas, às vezes, isso também atrai, né, a pessoa para casar, por exemplo, na igreja. Às vezes também o sujeito vai casar na igreja por questão de valores, né? Valor religioso, valor moral, valor ético. E também tem aqueles que podem talvez casar por outros interesses, né, que existem na sociedade. Às vezes a pessoa quer casar por interesses econômicos, né? Isso acontece também. E também, né, a maior parte de todos, o último ali, o sujeito casa principalmente no mundo ocidental, por questão emocional, né, porque um gosta do outro. Né? Então, é dessa forma que o Weber ele vai tratar a questão, né, das motivações. Então, por isso que nós agimos na sociedade, por motivos. Né? Ali, então, a sociologia do Weber vai buscar entender qual o motivo que você tem para agir na sociedade. Weber também vai tratar sobre a educação. Ele não escreveu nada específico sobre esse assunto, mas nas suas obras nós podemos tirar algumas ideias que ele nos deixou. O trabalho do professor deve visar a integralidade intelectual do aluno. Então, o trabalho deve visar na formação do homem, ligado à ciência, conhecimento científico,
mas também um homem ético, né? Isso não pode ser separado, né, um do outro. Então, a educação tem que visar a formação do conhecimento científico, mas também o fator ético, né, para não criar um homem desvirtuado. O educador deve ensinar para que o cidadão escolha de forma livre e com responsabilidade o seu caminho. Se tiver uma boa formação ética, ele vai poder caminhar por conta própria, sem precisar ficar sendo comandado por outros indivíduos, como nas sociedades antigas, né? Eu ficava sendo comandado pelos reis ou pela igreja, não. Na sociedade moderna, nós precisamos de um homem que saiba caminhar de forma racional. Para isso, ele precisa ter o conhecimento, tanto científico como humano. A educação deve se preocupar com o sujeito moderno e romper com os valores tradicionais. O homem moderno deve enfrentar o destino com todas as capacidades que consistem na coragem frente às exigências do cotidiano, sem a espera de novos profetas e salvadores. Como falei anteriormente, as sociedades antigas, o rumo da vida do indivíduo era ditado por outros. Na sociedade moderna, o homem tem que agir pelas suas próprias pernas, pela sua própria cabeça. Bom, alunos, então nessa aula nós falamos sobre a sociologia de Max Weber. Espero que tenham gostado e aguardo na próxima aula para nós entendermos a sociologia de Karl Marx.